Espaço 1112, onde Santa Maria Notícia, com Ana Paula Braga. Na rota das legislativas regionais de 4 de fevereiro, entrevistamos hoje Pedro Amaral, cabeça de lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria. Recordamos que o Asas do Atlântico fez o convite às 11 candidaturas para estas entrevistas individuais. PAN, LIVRE, Alternativa 21 e ADN não se mostraram disponíveis para realizar estas entrevistas. Recordamos também que foram feitas questões relacionadas com vários tópicos, nomeadamente as razões da candidatura, a equipa que se apresenta ao eleitorado, a análise da legislatura que chega ao fim, a importância destas eleições legislativas, a apreciação do trabalho feito pela coligação em Santa Maria, os compromissos eleitorais, o que será um bom resultado eleitoral e o apelo ao voto. Relativamente à transmissão destas entrevistas, são transmitidas mediante a ordem crescente de votação obtida em Santa Maria nas legislativas regionais de 2020 pelos partidos concorrentes. Já aqui o dissemos, Pedro Amaral, de 21 anos, estudante, é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda por esta ilha às eleições legislativas regionais. Fazem parte da sua lista os candidatos Paulo Sanona, 56 anos, ajudante de reabilitação, Isaura Braga, 34 anos, repositora, Martim Victório, 20 anos, estudante, Tânia Arraial, independente, 29 anos, repositora, Luís Couto, 58 anos, assistente operacional, Maria Celeste Sanona, 46 anos, repositora e João Raposo, 23 anos, ajudante de vendas. Vamos saber o que move o Bloco de Esquerda por Santa Maria às eleições regionais de 4 de fevereiro, ouvindo Pedro Amaral. Pedro, quais são as razões que o levam a liderar uma lista do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria ao Parlamento Regional? Bem, antes de mais também agradecer aqui ao Asas por mais uma vez terem este espaço de debate muito importante para a nossa democracia, para refletirmos a nossa ilha e também, evidentemente, saudar os marienses que nos estão a ouvir e que, portanto, que hão de usar este espaço para melhor compreenderem quais é que são as propostas daqueles que se estão a candidatar a ser os seus deputados. Ora, eu estou aqui justamente nessa condição, como candidato a deputado, mais do que levantar algumas questões ou fazer alguma campanha por causas, eu estou aqui mesmo para ser eleito, esse é o nosso objetivo. E, portanto, convém sempre recordar que estas eleições são para a eleição de deputados, em Santa Maria 3 deputados, e, portanto, não é uma eleição para o Governo, não é o Presidente do Governo que está aqui em questão. Agora, perguntando-me pessoalmente porque é que eu estou aqui, de novo, não é? Já anteriormente também estive, a resposta é muito simples. Além de eu gostar da minha terra, eu quero morar aqui. Só que neste momento eu olho para aquele que é o futuro e eu percebo que não há condições para estar aqui. E quem fala em mim fala em tantos outros jovens que muito provavelmente gostariam de estar na sua terra e não vão ter oportunidade para isso. Então aquilo que se quer é justamente criar condições para nós conseguirmos fixar pessoas. Se forem empregos qualificados, tanto melhor, é por aí que nós temos justamente de apostar. E por isso é que eu fico também um bocado surpreso quando eu vejo duas reações a esta candidatura, pelo menos duas reações pessoais à minha candidatura enquanto cabeça de lista. Uma delas é justamente afirmarem que sou demasiado jovem, o que é um bocado estranho, porque no resto do ano aquilo que dizem é que faltam jovens na política e os jovens não têm interesse. E por outro lado, é de que eu devo primeiro acabar os estudos e depois sim vir para aqui. Agora a minha questão é, quando eu acabar os estudos eu vou ter de trabalhar, porque eu não vejo a política como forma de sustento. Eu quero ter uma carreira profissional e julgo que academicamente estou mais ou menos bem para que isso aconteça. Portanto, estão à espera que eu acabe dos meus estudos e ir para Santa Maria. Bem, eu tenho de trabalhar, não é? Portanto, se não há condições, não venho para cá. Eu estou aqui é para haver condições. Portanto, o que esta candidatura faz, e eu tento coordenar a candidatura nesse sentido, é justamente arregaçar as mangas, ouvir quem de direito e delinearmos uma estratégia, e acima de tudo é isto, uma estratégia para a nossa ilha. Pedro, já em anteriores eleições, sejam legislativas, sejam autárquicas, tu tens sempre sido o cabeça de lista, ou pelo menos em muitas das vezes tens sido o cabeça de lista. Não podemos pensar que o Bloco de Esquerda está muito dependente em Santa Maria do jovem Pedro Amaral?
Não. Por acaso, até longe disso, nós temos realmente várias pessoas que vão se associando à nossa candidatura. Felizmente temos muita gente, nomeadamente aderentes, que estão sempre connosco e que dão sempre a sua cara, algo que é muito difícil, porque eu recordo-me que em 2020, e o Bloco em Santa Maria já existia muito antes disso, que foi a primeira vez que eu fui candidato, e o Sanoni então é uma pessoa que há de louvar por ter sempre feito esse esforço, até quando os resultados eleitorais nem eram assim tão apelativos, ele sempre esteve presente e há muito que valorizar esse trabalho que foi feito, mas em 2020 foi o meu primeiro contacto para liderar uma lista. Eu falei com 50, 60 pessoas e deparei-me com um cenário muito, muito traumático, porque havia pessoas que efetivamente não tinham interesse, mas havia uma grande quantidade de pessoas que parecia que tinham algum receio em dar a cara. E, portanto, há muito que valorizar estas pessoas, que até podemos pensar que estão sempre aqui a aparecer, mas que são pessoas que têm a coragem de aparecer num panfleto eleitoral por uma força que não tem uma expressão eleitoral até agora assim tão grande e que, portanto, tendo em conta que há tanta gente que julga que pode sofrer algumas represálias, bem, eu acho que é de louvar quem aqui está e quem dá a sua cara, ainda por cima por partidos que não são do arco da governação, não é? Portanto, eu acho que isso é sempre bom. A escolha por ser eu o cabeça de lista recaia sobre os aderentes em Santa Maria. Eu penso que também por olharem para o resultado de 2020 como tendo sido o melhor de sempre, foi o melhor do Bloco a nível de ilha ou de concelho, qualquer eleição em qualquer ano na região, mas também em Santa Maria, desde 84 que nós não tínhamos uma expressão de votos tão elevada para um partido não PS ou PSD. Por isso é que nós dizemos nestas eleições regionais, a alternativa a PS e PSD é o Bloco. Pedro, o certo é que há pouco fizeste referência que nem sempre é fácil envolver os cidadãos na política. Muitos têm medo de dar a cara, outros têm medo de represálias, mas isto fez-se notar na constituição da lista do Bloco de Esquerda por Santa Maria nestas eleições em concreto? Foi difícil constituir esta lista? Isso acontece sempre. Portanto, efetivamente e infelizmente, essas mudanças não ocorreram nestes anos. A nossa lista foi feita naturalmente. Como nós já conseguimos ter mais alguma implantação, não tivemos grandes problemas em conseguir pessoas para a lista. No entanto, é sempre muito complicado conseguir pessoas que depois sejam mais ativas, porque muitas das pessoas que nos apoiam são pessoas que trabalham muito. Portanto, têm o dia todo preenchido e depois chegar a casa, estar com a família, é muito esgotante. Infelizmente, isto é uma realidade que é transversal, também afeta muita gente e, portanto, a disponibilidade mental para nos depararmos com problemas políticos é muito pouca, infelizmente. Mas sobre esta questão das represálias e do medo para constituir a lista, se calhar também convém aqui mencionar a questão de concursos públicos, a questão da partidarização da administração pública. Este é um assunto importantíssimo e nós aqui, nestas eleições regionais, por Santa Maria, vamos falar de alcatroar ou não as estradas. Nós vamos falar de requalificar o centro de saúde ou não. São questões locais super importantes. Agora é preciso que as pessoas tenham noção que ao estar a votar para nós, não está só a votar em quem quer alcatroar ou não as estradas. Vai estar também a votar em quem é que quer ou não despartidarizar a administração pública. Vai estar também a votar ou não em quem pretende que os professores tenham uma melhor carreira, em quem quer dar mais apoio aos nossos produtores. Portanto, há muitas questões regionais que estão aqui por trás. E esta administração pública é muito preocupante porque é um atentado à igualdade de oportunidades. E, portanto, o Bloco tem um conjunto de políticas, um conjunto de propostas que passam até por uma mudança nas regras de júris para concursos públicos para justamente tentar diminuir essa influência negativa e esse flagelo da nossa região. Há 3 anos, o cenário parlamentar e o cenário governativo mudou por completo na região autónoma dos Açores. Passou-se a governar através de uma coligação, PSD, CDS-PP, PPM, e no cenário parlamentar regional entraram forças que até então, forças partidárias, políticas, que até então não tinham conseguido chegar ao Parlamento açoriano. Que leitura é que faz destes 3 anos de governação, tendo em conta não só a questão governativa como a questão parlamentar? Bem, no âmbito parlamentar, julgo que haver sempre mais forças representadas, uma pluralidade, é sempre muito importante. Infelizmente, as pessoas, e isso é que faz com que o bipartidarismo tenha também muita força, as pessoas muitas vezes olham para ter mais do que 2 forças como uma potencial instabilidade. Isso realmente não faz sentido absolutamente nenhum, porque aquilo que se quer numa democracia é que haja diálogo, que as pessoas se sentem à mesa e que isso funcione. Agora, porquê é que isso não funciona? Porquê é que há instabilidade? Porque as pessoas veem isto como um clube de futebol. Isto é realmente um problema enorme. Nós não podemos fazer isto dessa
dessa forma. É óbvio que nós temos visões diferentes para as coisas, mas quando nós estamos a falar de Santa Maria, é Santa Maria que nós falamos. Portanto, é nesta terra e não é num grupo de pessoas que está a fazer ou não está a fazer as coisas. Nós vemos muitos perdigotos a voarem em debates que não faz sentido absolutamente nenhum existirem. E aquilo que aconteceu com este orçamento foi justamente isso. Nós vemos pequenos partidos que tentam puxar a brasa à sua sardinha sem haver qualquer tipo de concessão, com linhas vermelhas que podem ser mais ou menos legítimas e que, portanto, levam a cabo esta instabilidade. Uma instabilidade que, obviamente, foi péssima para a nossa ilha, e basta irmos de encontro às entidades, que é algo muito importante justamente fazermos com quem faz acontecer em Santa Maria, sejam entidades públicas ou privadas, e faz acontecer muito com pouco, muitas vezes. Acho que isso é de valorizar. Por vezes nós gostamos muito de criticar as coisas, mas a verdade é que há muito trabalho bem feito e isso não se faz melhor porque não há condições para isso. E então, ao falar com entidades públicas, privadas, especialmente aquelas que têm financiamento da região, nós vemos um problema muito grave a acontecer nos últimos 3 anos. Já acontecia de alguma forma anteriormente, mas agravou-se imenso. Que é de haver muito tempo, peço desculpa, na resposta a pedidos. E, portanto, há financiamentos, há apoios que estão em atraso, mas mesmo quando se tenta fazer algum requerimento à tutela, existe muito tempo até haver essa resposta. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Se calhar também há falta de recursos humanos na tutela, não faço a mínima ideia. No entanto, a verdade é que esta situação é realmente danosa e, portanto, nestes últimos 3 anos há uma grande dificuldade em fazer acontecer, também porque parece haver uma inércia governativa. E há um exemplo disto muito claro e muito recente, que é o exemplo da Santa Casa. Santa Casa de Vila do Porto. Nós já temos a oportunidade de falar com a Santa Casa, perceber um bocado melhor esta situação que tanto alvoroço gerou, e realmente eu acho que é uma situação mesmo envergonhante. Eu acho que não faz sentido nenhum isto ter acontecido. Portanto, como é que é possível uma entidade já ter aqui uma carrinha tão necessária em Santa Maria para a usar e ser preciso esperar 3 meses para ela ser formalmente entregue e poder usá-la? Não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido ficar meses e meses à espera de um determinado pedido, até com valores que nem sequer são propriamente significantes. E eu acho que menos sentido faz, e isto caracteriza muito o governo nestes últimos 3 anos, é termos um vice-presidente que vem a Santa Maria humilhar o nosso provedor da Santa Casa. Eu acho que isto realmente é extremamente preocupante. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. É uma pessoa que tomou uma atitude completamente desrespeituosa e não claramente, não só para a Santa Casa, mas também para outras entidades, claramente que esta vice-presidência foi um grande obstáculo ao desenvolvimento de Santa Maria. E eu fico muito triste que ainda por cima, num concelho de ilha, nós depois vejamos um ex-autarca nosso, e aliás, o candidato Carlos Rodrigues, a pedir desculpa ao Artur Lima, em nome dos marienses. Pois, eu sou mariense, mas ele não pede desculpa em meu nome. Eu efetivamente não me revejo naquilo. E por mim até o Artur Lima escusava de fazer o sacrifício que era vir a Santa Maria mais vezes, porque efetivamente ele não nos trouxe nada de bom e infelizmente julgo que esta coligação também se baseou muito em bairrismos que eram muito escusados. Pedro, há pouco pedi-lhe para fazer uma apreciação daquilo que foram estes 3 anos, não só em termos governativos, como também em termos de configuração do Parlamento dos Açores. Já avançou algumas coisas referentes à Ilha de Santa Maria. Tendo em conta estes últimos 3 anos, Santa Maria ficou a marcar passo com este governo regional? Não. Portanto, realmente há aqui... É tal como digo, não é? Nós temos aqui todo um conjunto de circunstâncias, estas pessoais, estes bairrismos, estas intrigas, que levaram a que não avançasse. Mas depois há também um problema muito grande, que foi o desinvestimento feito. E basta alguém olhar para os gráficos daquele que é o orçamento para a nossa região e olhar para o quadro de Santa Maria, para perceber que houve uma quebra muito grande, por exemplo, em 2023. Já antes tinha havido. No entanto, eram valores ainda assim semelhantes àqueles anteriores, semelhantes à governação do PS. No entanto, este ano foi terrível, foi péssimo, e de certo que estas inércias governativas também estão muito ligadas a isso. E agora, o que nós nos temos de perguntar é porquê é que isto aconteceu? Como é que nós tivemos menos 15 milhões de euros, aproximadamente,
em falta para com Santa Maria, tendo em conta os orçamentos passados? A resposta é muito simples. É que houve uma força partidária, nomeadamente a Iniciativa Liberal, que impôs como linha vermelha haver uma política de endividamento zero. Isto prejudicou enormemente Santa Maria. E, portanto, aquilo que nós vemos justamente aqui é uma amálgama de mais decisões que, por muito boa vontade que até certas pessoas tenham na tutela, e eu não, obviamente, que não haja de má fé contra isso, à exceção daquela pessoa que eu ainda agora mencionei, que realmente marcou muito negativamente a nossa ilha. Eu não devido da sua boa fé, só que ficam de mãos amarradas também por não conseguir ter o financiamento que é muito necessário. O Bloco de Esquerda quer fazer diferente no Parlamento dos Açores e, se possível, num futuro governo regional. No que diz respeito à Ilha de Santa Maria, que compromissos ou que contributos é que pode dar o Bloco de Esquerda para esta efetiva mudança de paradigma? Claro. Bem, lá está, nós temos aqui muitos horizontes que estão abertos, nós não sabemos o que é que vai acontecer dia 4 de fevereiro e, portanto, é muito difícil dizer em que situação é que nós nos encontraremos, e eu tinha de fazer aqui uma lista enorme de opções que poderiam eventualmente acontecer. Portanto, o que é que nós podemos dizer? É que nós vamos defender aquilo que está no nosso programa eleitoral. Nós vamos pugnar que isso seja sempre feito, quer seja através de reivindicações na Assembleia Regional, quer seja num possível governo, uma opção que parece muito distante, executar efetivamente. E por isso aquilo que eu convido é que os marienses realmente vão às nossas redes sociais, vão ao nosso site e tomem conhecimento do nosso programa. É um programa bastante extenso, mas nós temos 15 prioridades, aliás, 16 prioridades resumidas. Estas prioridades começam num ponto que para nós é de extrema importância, que são as acessibilidades. Infelizmente, ao longo deste tempo, deterioraram-se também muito. Na pandemia, se bem se lembram os marienses, foi-nos retirado o navio por causa do Covid, justamente, ainda no governo PS. No entanto, depois, com esta atual coligação, decidiram retirar de vez mesmo o navio, supostamente porque era uma rota deficitária. Eu compreendo este argumento, mas há também que compreender que nós estamos a falar de um setor estratégico e que, como tal, nós aquilo que devemos mesmo é ter uma embarcação de passageiros e mercadorias que opere anualmente. Eu costumo dizer, tragicamente e humoristicamente, que o PS nos deixou ver navios, o PSD nem navios nos deixa ver. Infelizmente, esta é a nossa realidade e que é uma realidade que afeta o nosso comércio, pelas questões do turismo, que afeta as nossas associações que querem fazer tanto pela nossa cultura e que, infelizmente, com o navio também isto fica um bocado por terra e que afeta também os nossos produtores por terem uma menor capacidade de escoamento. Portanto, nós precisamos muito repensar estas acessibilidades. E quem fala do lado marítimo também fala do lado aéreo. E, portanto, nós conseguirmos também ter aqui um aumento de voos, um reagendamento, de voos, que permita aos marienses terem uma maior mobilidade, era muito importante, até porque nós temos que muita gente tem de utilizar esse meio para conseguir se deslocar para São Miguel para ir a consultas ou então outros apontamentos extremamente importantes. Isto tem de ser tido em conta. Agora, nós depois também temos os nossos serviços públicos, que são os pilares de uma comunidade, nomeadamente a saúde e a educação, que têm de ser devidamente cultivados. Quer isto dizer o quê? Haver uma requalificação do centro de saúde, um projeto que tem de avançar e também na nossa escola. Porque é verdade que fizeram um pavilhão polidesportivo, estamos muito satisfeitos que isso tenha acontecido. Eu, pessoalmente, adoro que tenha acontecido agora, dá-me um gozo pessoal, até porque na ação de estudantes, portanto, isto já é uma luta de há quantos anos, não é? Eu ainda estava na ação de estudantes, portanto, imagine-se. É um gozo pessoal, só que a verdade é que nós vamos às salas da escola e elas continuam a ter infiltrações e, portanto, nós precisamos realmente ainda de ter aqui um trabalho a ser feito. Dentro do centro de saúde é também necessário que hajam recursos humanos que estejam à altura. É impensável que para a nossa ilha nós tenhamos um médico que está de 2 em 2 semanas a mudar. Isto não faz sentido absolutamente nenhum e o centro de saúde trabalha com isto da melhor forma que consegue e que pode, mas nós temos de conferir esta estabilidade dos profissionais de saúde, mas também aumentar a vinda de médicos especialistas. Portanto, isto aqui liga-se com a questão da mobilidade, por isso é que agora também a estou a mencionar, porque justamente acaba por sair mais em conta e nós conseguimos também reduzir talvez mais listas de espera se nós conseguirmos convencer os médicos especialistas a virem cá. E o nosso Centro de Saúde tem feito um trabalho muito importante também de consciencialização dos outros hospitais na região, nomeadamente da Terceira e do Faial, para trazerem médicos, além do Hospital Divino Espírito Santo. Estas são aquelas que são as nossas grandes bandeiras. Obviamente nós também na acessibilidade podemos falar de um outro ponto fulcral,
que são as nossas estradas, a nossa rede viária. E elas agora têm um nome, são as piores estradas da região, não é? Portanto, isto está mesmo num relatório escrito entre Governo Regional e entre Câmara Municipal. Nós temos realmente de ter um investimento nesta área. E já agora, só para concluir também aqui esta série de apontamentos sobre acessibilidades, também podemos discutir o nosso transporte público terrestre. Há muita gente que trabalha numa freguesia que não é da sua residência e que infelizmente fica muito limitado em função dos horários de autocarros existentes atualmente. Bem, aquilo que nós consideramos é que realmente temos de ter uma estratégia para Santa Maria. Nós temos de fazer sentar as nossas várias entidades, quer sejam elas públicas, quer sejam elas privadas, e realmente perceber qual é que é o objetivo que nós queremos atingir. Qual é que é a Santa Maria que nós queremos? E a partir daí perceber quais é que são metas específicas que podem ser alcançadas e trilhar esse mesmo caminho. Quando nós estivermos todos a andar aqui para um lado e para o outro, realmente vai ser muito complicado. Agora, o Bloco tem grandes preocupações também noutras áreas, além daquelas que já mencionei, nomeadamente na habitação. Há muita gente que infelizmente já começa a ter problemas neste campo. É muito difícil começar a encontrar casa em Santa Maria, principalmente até por profissionais que muitas vezes vêm de fora e ficam cá durante um ano ou algo do tipo, como é o caso dos professores. Realmente já está a ser uma preocupação cada vez maior, já se começa a sentir, e portanto nós temos de conseguir dar resposta a isso. Nós temos uma zona habitacional no aeroporto, a Câmara está a implementar o primeiro direito, que é portanto um programa no âmbito BRR e de âmbito nacional, e portanto aquilo que nós queremos é que haja realmente uma relação entre Câmara Municipal e Governo Regional para fazer uma aposta de habitação em Santa Maria. Por outro lado, nós precisamos também de tentar gerar a maior formação e qualificação para os marienses possível. Infelizmente, a nossa região só tem 19% de pessoas com ensino superior, entre os 25 e os 65 anos. No continente, essa percentagem é 32%. Então, o Bloco tem aqui uma grande bandeira, que é também tentar trazer gratuitidade no ensino superior para os açorianos. Quer isto dizer pagamento de propinas, apoio no alojamento e também algumas viagens de ida e de volta. Da mesma forma, aquilo que nós queremos é também ter incentivos, que podem até passar para esta parte também da habitação, para realmente conseguirmos fixar pessoas na nossa ilha. Infelizmente, nós estamos a ver que a nossa ilha é cada vez mais envelhecida, e, portanto, nós temos de arranjar aqui algum rejuvenescimento que venha de algum lado, quer seja pela fixação das famílias já cá existentes, jovens já cá existentes, quer seja por nós trazermos mão de obra de fora. Esta questão do envelhecimento também nos é bastante importante. Felizmente as pessoas vivem cada vez mais anos. Infelizmente em Santa Maria nós não temos muita capacidade para pessoas dependentes poderem ter uma vida digna. A Santa Casa tem essa incumbência, infelizmente também não tem o espaço que gostaria de ter. E, portanto, aquilo que nós queremos é realmente dotar esse espaço de mais condições, haver um alargamento para conseguirmos acolher mais idosos dependentes e dar-nos também uma vida digna. Agora, isto tudo vai de encontro àquilo que eu antes falei, que é justamente tentar perceber quais é que são as necessidades da nossa ilha, tomar-lhe o pulso e também fazer uma aposta científica, por assim dizer, uma aposta de investigação, que é justamente percebermos quais é que são as potencialidades e as riquezas da nossa ilha, porque nós também trabalhamos muito com base, não diria no senso comum, mas naquilo que nós sabemos, no nosso saber popular, e há em várias áreas que nós retiraríamos muitos mais benefícios se houvesse uma aposta na investigação. Nós temos a Universidade dos Açores, vamos tentar mobilizar esses meios para realmente conseguirmos recuperar aqui várias áreas, potenciar várias áreas, e eu termino aqui esta intervenção com um exemplo disso mesmo, que é olharmos, por exemplo, para a nossa zona do aeroporto e percebermos como nós conseguimos fazer aqui um projeto integrado, que vai desde o turismo, com a reabilitação de vários edifícios que nós temos, alguns já estão reabilitados, outros que nem tanto. Há um turismo aeronáutico, de certo, gostaria muito de vir aqui ao aeroporto e estar aqui num parque, ao fim e ao cabo, que remonta àqueles que são os primórdios da aviação, uma aviação transatlântica, haver essa musealização. Uma musealização também de geoestratégica, portanto perceber a posição dos Açores, qual é que é a importância que teve naquela que é a sua história. Por outro lado, esta questão habitacional, que também pode muito bem ser desenvolvida, o próprio estudo da aeronáutica nos Açores, e depois também uma parte ambiental, porque ao fim e ao cabo nós temos muitos terrenos que podem muito bem ter aquela que é a nossa vegetação endémica e, portanto, haver essa mesma proteção. Isto é só um exemplo como nós conseguimos ter aqui um projeto integrado e que pode ser levado mesmo para outras áreas. E, portanto, há aqui um olhar nesta diversificação económica que é muito importante e que a nossa cooperativa, os nossos produtores, têm muito isso em mente quando tiram proveitos de produtos riquíssimos
e com condições excelentes, como é o caso do mel, porque cá nem sequer há a varroa, um ácaro que afeta muitas explorações a nível mundial. O que será para o Bloco de Esquerda de Santa Maria um bom resultado eleitoral? A eleição de Pedro Amaral como deputado regional? Sem dúvida que esse é o nosso objetivo e, portanto, isso será claramente uma boa votação. É preciso ressalvar sempre que também o voto dos marienses não é só para a eleição destes 3 deputados, como também vai para o círculo de compensação. Portanto, mesmo que nós não consigamos eleger aqui, esses votos serão sempre muito importantes porque são contabilizados sempre para o Bloco eleger na compensação, onde eu também figuro. No entanto, aquilo que nós achamos é que realmente é muito possível a nossa eleição, porque por um lado somos a única alternativa viável eleitoralmente, até pelos resultados que já tivemos anteriormente e pelos motivos que já expliquei, e porque, portanto, basta cada pessoa que votou em nós há 3 anos levar alguém também a votar, que nós conseguimos a eleição garantidamente. Quer dizer, nós temos 5.500 habitantes. Vamos dizer que 500 pessoas não têm a coragem de mudar? Bem, eu acho que realmente nós precisamos de ter uma voz que não tenha amarras, que não esteja ligada a políticas, onde tenha a defender o que é que fulano ou ciprano fez ou não fez há 10 anos, para conseguir fazer com que Santa Maria seja realmente discutida e conseguirmos avançar. Vai ter que sair dentro de dias para fora da Ilha de Santa Maria para continuar os seus estudos. Vai ficar uma campanha eleitoral diminuída sem a presença do cabeça de lista? Olha, isto em 2020 estava na mesma situação, que no dia 2 de outubro eu tive de ir, portanto, para o Porto. As eleições foram dia 25 de outubro e tivemos o resultado espantoso que tivemos. Uma campanha baseada quase tudo no digital. Os nossos candidatos, salvo seja, os nossos adversários, os nossos colegas candidatos a outras candidaturas andavam a fazer porco no espeto e, no entanto, nós praticamente quase que lhes passámos à frente. Portanto, eu acho que isto é impressionante, mas não. Além de termos uma forte aposta na campanha digital, porque nós sabemos que é um meio democrático na medida em que consegue abranger muita gente, há muita gente também foi excluída, obviamente, e por isso mesmo aquilo que nós vamos fazer é também uma campanha presencial. Nós vamos porta a porta? Exato. Portanto, eu vou agora para o Porto, mas regresso depois e cá estarei para fazer essa campanha. E se for eleito deputado, eu continuarei a estudar, porque não quero descurar essa parte. No entanto, assumirei, obviamente, o mandato e serei deputado por Santa Maria, com presença assídua nesta ilha. É importante referir que os marienses, no caso em concreto, devem sair de casa e expressar a sua satisfação ou a sua insatisfação, que vão votar, que é um direito que lhes assiste. Sim. Totalmente. Até porque nós estamos a falar nestas eleições do futuro da nossa ilha. Porque, como nós vimos, há uma diferença abissal naquele que foi o investimento que a nossa ilha teve nestes 3 anos, por tudo aquilo que nós já o dissemos. Mas também pela própria capacidade reivindicativa. Há muitos temas que fogem do âmbito regional, até mesmo do âmbito municipal, como a questão, por exemplo, da reabertura noturna do aeroporto, e que nós temos de ter aqui uma união e uma reivindicação muito bem definidas, e a verdade é que ela não está muito bem definida, porque nós vamos ver declarações anteriores, lá está, deste senhor que é o Arthur Lima, e aquilo que nós vamos ver é que o que ele nos diz é que apostar no aeroporto de Santa Maria é dar dinheiro aos franceses. Ora, isto é completamente inconcebível. Mas nós depois vamos para outras candidaturas, e aquilo que nós vemos é que na Assembleia da República, quando houve a audição ao presidente da ANA Aeroportos Portugal, há um deputado, uma força que concorre por Santa Maria, nomeadamente o Chega, que aquilo que afirma é que uma empresa privada não pode ter um prejuízo pelo desenvolvimento da ilha. Isto é completamente inconcebível. Quando a ANA tem um lucro de 300 milhões de euros, e aquilo que nós precisamos para a reabertura do aeroporto é literalmente um posto de trabalho. Quem ficar neste posto de trabalho vai ser uma das pessoas mais ricas de Portugal, porque vai ganhar 300 milhões de euros, não é? Quer dizer, isto é completamente inconcebível. Portanto, nós temos de estar unidos na defesa dos interesses de Santa Maria. É isso que nós queremos. E, portanto, os marienses, quando vão às urnas, têm de ter isto em atenção. Quem é que esteve sempre aqui na defesa? Porque o Bloco nunca esteve no governo, mas nem por isso deixou de falar dos marienses. O Bloco nunca teve um deputado de Santa Maria, mas nós estivemos sempre cá. Comunicados, requerimentos, iniciativas legislativas, nós estamos sempre aqui. Eu julgo que os marienses vão ser capazes de reconhecer justamente esse trabalho e vão ter uma vontade de mudar, porque se em 2020 já houve grandes mudanças na sociologia eleitoral da nossa região e da nossa ilha em específico, agora então eu julgo que os marienses não vão cair nesta chantagem do voto útil e vão realmente ter esta coragem de apostar na mudança. Voltamos então amanhã com mais uma entrevista a um cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria.
espaço 1112, onde Santa Maria Notícia com Ana Paula Braga.